Boa noite para todo mundo. O convidado de hoje é dia 1º de maio, né, Dia do Trabalho. É ator, é diretor, é professor de teatro. É um garoto que veio da periferia de Vitória, lá no Espírito Santo. Começou a trajetória artística na Federal de São João del Rei, depois na Unicamp. Fez pós na Estácio. Hoje é professor, docente no Senac São Paulo, unidade de Araçatuba, uma das instituições mais respeitadas aí do país. Nesse tempo todo, 18 anos de carreira, experimentou além do teatro, o circo, a dança, a produção cultural e o audiovisual. Este é Tato Brasil, portanto o canal Arte Tudo traz para vocês a arte de Tato Brasil. Uau! Obrigado, pelo convite. É uma honra para mim estar na estreia do seu programa. Já venho acompanhando você, o Cadu, fazendo lives. Eu acho que esse é um canal muito importante. Esse lugar de ponte, né? Acho que se a gente for pensar em alguma coisa durante essa pandemia que tem assim um pouquinho de positividade, são essas possibilidades que a gente vem construindo, esses lugares de conexão com pessoas que estão próximas e algumas pessoas que estão bem longe da gente, né? Então, por exemplo, nós dois aqui estamos em estados diferentes. Sim. Talvez, não teríamos essa oportunidade tão cedo, né? Até porque nós dois trabalhamos, temos uma vida muito corriqueira. Então, a proposta de vocês com essas entrevistas, com essas possibilidades de fazer essas pontes, eu acho muito interessante. Uma oportunidade para a gente conhecer outros mundos, né? Outros artistas, as pessoas poderem conhecer novos trabalhos. Eu acho que isso é positivo. Parabéns. Obrigado. É essa ponte que a gente faz com os artistas, né? De divulgar o trabalho dos artistas em qualquer lugar. A internet facilita isso, né? Esse contato. A gente já entrevistou artistas aqui, acho que você até acompanhou um menino de Goiás, o cantor Rodrigo Oliveira, né? Gente do Rio, gente de São Paulo agora, de Minas, então o Brasil tá ligado aqui. Aparece por aqui. A Sigelinda Maihard é atriz do Rio também, bem-vinda, acompanhando. Viviane Pessoa, 50, bem-vinda também. Viviane, lindíssima. Lá do Espírito Santo, Viviane. Tá vendo? Vários estados aí, ó. Bom, vamos começar o seguinte. Eu queria que você começasse me falando, como a gente está falando do dia 1º de maio, de trabalho e tal, vamos começar a falar da sua formação. Como é que foi a sua formação até chegar nesse estágio aqui agora, que você é ator, diretor e professor de teatro. Então, o que aconteceu na sua trajetória? Faz um resumo, tá? São 18 anos. Dá para resumir bem rapidinho. Bom, eu começo lá no Espírito Santo, eu sou capixaba, e aí, como algumas pessoas já me conhecem, eu sou um pouco nômade, eu gosto bastante, ou às vezes não só por gostar, mas pela própria necessidade de estar em lugares diferentes. Morei em vários lugares no Espírito Santo, até mesmo a minha família, né, desloca bastante. Como a gente não tem um imóvel fixo, né, não tem um imóvel de propriedade nossa mesmo, então a gente acabou que vai mudando a partir das necessidades. Então eu cresço desse jeito, vendo a minha família mudando para todos os lugares. E aí, na minha adolescência, eu começo a fazer teatro na escola, que eu acho que é o berço de quase todos os atores, né? Se não é na escola, é na igreja, todo mundo passa por esses dois lugares. E dentro da escola, eu já comecei a ter um olhar, assim, meio que de direção. Por quê? De uma forma bem intuitiva, na verdade, né? Nada de propósito. Porque eu construía os textos, eu dirigia e eu atuava. Meio que egoísta, né? Um pouco, mas não de uma forma pejorativa. Porque as pessoas não se interessavam. E como eu tinha muita vontade de atuar, eu acabava que bolava um texto, falava, gente, vamos fazer isso e aquilo. E aí, principalmente nas épocas de quadrilha, né? Meio do ano, festa junina. Então, sempre tinha alguma coisa que a gente bolava na escola e dançava e atuava. Então, naquele momento ali, eu já fiz a minha primeira direção de uma forma bem intuitiva.
Aí depois eu fui tendo contato com oficinas, né, participando de algumas coisas livres, até chegar nos meus 18 anos, 19 anos, que eu fui caindo a ficha, né, porque eu trabalhava em um segmento, eu disse para mim mesmo, olha, não é isso que eu não quero mais fazer teatro somente aos finais de semana. E aí é onde eu entrei num curso numa cidade chamada Araçatuba, não, olha eu louco, Aracruz, é tudo com A, lá em Aracruz, no Espírito Santo, e lá tinha uma oficina de um professor que veio de São Paulo, ele acabou que montou um projeto, e foi 5 anos em várias etapas nessa oficina, desde uma atividade inicial, assim, de atuação, pensando aí num teatro inicial, para depois passar por outras etapas até chegar no nível profissional, vamos dizer assim. Só que como era curso livre, não tinha o caráter, né, do MEC, essa coisa toda de um diploma, mas a gente tinha um diploma da prefeitura que nos ofereceu e tudo mais. Dali para frente eu falei, não, eu não quero mais continuar trabalhando durante a semana, eu quero fazer teatro para eu viver de teatro. Foi quando surgiu a oportunidade de eu estudar na UFCJ em São João del Rei. Na verdade, eu fiz o processo seletivo, eu passei, graças ao SUS, e aí viva o SUS, SUS, olha, olha o louco, pensando na vacina. Graças ao... o SUS também, né? Viva o SUS. Graças ao, como que é? SISU, não o SUS. Perdão. O SISU, sim. SISU, isso, que é um programa do governo, né? Como eu estudei toda a minha vida em escolas públicas, eu consegui uma vaga pelo SISU e entrei, então, na Universidade de São João del Rei. Lá eu pude também formar grupos de teatro. Eu já tinha um grupo no Espírito Santo, que é o Grupo Iapopô, trabalhava com eles, e aí eu larguei tudo para ir para São João del Rei. Lá, então, eu formo um grupo durante a graduação e eu também começo a dirigir os espetáculos que a gente começou a produzir. Então, eu atuava e dirigia ao mesmo tempo. Sim. E aí, então, chegou o momento de greve, a gente teve um momento bem tenso das greves, elas não tinham momento para retornar, não tinha uma previsão de retorno. Foi quando eu decidi mudar de lá de novo, eu falei assim, não quero ficar aqui, não quero esperar essa greve, e fui para Campinas tentar o vestibular na Unicamp. E aí eu passei na Unicamp, no vestibular de lá, larguei tudo em São João del Rei, larguei a companhia que eu tinha de lá de dança e de teatro e fui para São João del Rei. Desculpa, para Campinas, a pessoa tá toda louca, né? Eu acho Campinas. Eu fico meio doidinho. Só desse jeito. Fui para Campinas e lá eu terminei minha graduação e aí então me formo em bacharel em artes cênicas. Logo em seguida eu começo a trabalhar com teatro, com produção e aí em seguida faço uma pós em dança, né? E aí depois de batalhar muito, eu consigo então ingressar no Senac São Paulo, onde eu estou. Foi mais ou menos um resumo, assim. Bem... Muito bem, deixa eu passar aqui para ver quem entrou, porque muita gente falou boa noite, eu pulei um pessoal aqui. Deixa eu ver quem eu não falei aqui, ó. Vamos ver aqui. Pininha, deu boa noite para você. Boa noite, minha aluna. Eu acho que é ela. Lucas GLG, não sei, se eu conheci também. Lua Vi também. Boa noite. Rafael, meu sobrinho, esse é meu sobrinho, você não conhece, tá lá em Curvê. Meu sobrinho, só tem 14 anos. Tudo bom, Rafael? Vou dar um oi também aqui. Oi pra você. Isso aí. Lari Ribeiro, eu acho que é Lari Ribeiro, pro Sais. Também mandou minha parceira de trabalho maravilhosa. Seja bem-vinda, Lari. Elvis Freitas, vereador, deve ser conhecido aí. Olha que chique, hein? Janaína Braga Garcia acenou também. Deu boa noite. Incrível. Boa noite, Jana, seja bem-vinda, maravilhosa. Uma amiga minha do Espírito Santo que é incrível. E o Elvis que fez pós comigo também, outra pessoa incrível. Só gente bacana nessa live, hein? Olha que riqueza. Muita gente. Paulo Moraes, grande ator aqui de Juiz de Fora, trabalhou comigo. Ele faz o Jesus na Paixão de Cristo que eu dirijo aqui em Juiz de Fora. Ele é o Jesus. Bacana, seja bem-vindo. A sua live está abençoada por Jesus aí. Olha que maravilha. Recheada de gente bonita, recheada de gente legal, recheada de gente,
Esse Elvis Freitas, se você foi aluno dele, tá falando que você foi ótimo aluno, ó. A gente fez pós juntos. Vocês foram colegas. Somos colegas de turma, é isso aí. É incrível, um cara bailarino incrível. Beijo, Elvis. Muito bem, vamos continuar. Eu já falei alguns aqui, depois eu falo outros nomes que forem entrando. Bom, vamos falar do seu nome. O seu nome me desperta curiosidade, né? De onde veio Tato Brasil? Se é nome artístico, se não é, se você inventou isso, porque é uma marca muito expressiva. Eu ouço e ninguém esquece quem é Tato Brasil. Parece muito trademark, marca registrada mesmo. É bem chiclete, né? Pegou, pronto, não solta mais. Pois é. Esse Tato Brasil, ele tem uma história meio que engraçada, meio às vezes que até estranha, vamos dizer assim. Meu apelido quando criança é Tuti. Isso porque lá em casa nós temos um nome muito... Todos nós, irmãos, né, somos em 5. Desses 5, 3 tem um nome bem exótico, vamos dizer assim. É Jonathan, Jesslyn, James. Então meu nome é Jonathan. Você é Jonathan? É Jonathan. E aí minha avó, assim, a história que eu sei, né, que minha mãe me conta e minha avó também me contava, que quando eu era pequena, minha avó não sabia falar Jonathan e nem Jesslyn, né, porque tipo, é um nome bem difícil de escrever e de falar. Hoje em dia menos, né, mas antigamente, por exemplo, na década de 80, né, 90, era difícil falar Jonathan ou Jesslyn. E aí então ficou Tuti e Tati, eu, Tuti e minha irmã Tati. E aí, esse nome também, ele me acompanhou durante a minha infância e de uma forma não tão positiva. Porque na época, década de 90, Tutti Frutti era uma marca de chiclete, é um sabor de chiclete do Ping Pong. E esse Tutti Frutti era rosa. E então, eu recebia vários bullying na escola por conta do apelido de Tutti. Então, era Tutti Frutti daqui, Tutti Frutti dali. Era uma coisa bem estranha pra época. Quer dizer, pra época as pessoas achavam isso super estranho, né? Ter o nome sobre o apelido de Tutti. Então ele vem acompanhado da minha infância e aí depois somente os meus parentes mais próximos me chamam de Tutti. Quando eu comecei a fazer o curso lá em Aracruz, que eu disse agora há pouco, a gente foi para tirar o DRT e nós tínhamos um desejo desse glamour, né, todo, que é de pensar esse nome artístico e tal. E o meu nome original, né, é Jonathan Carlos Brasil. Que eu dizia, Brasil é seu mesmo. O Brasil é meu mesmo. Aí eu dizia, não faz sentido Jonathan Brasil, sabe? É uma coisa americanizada com a brasileirada. Aí eu tipo, não rola. Aí eu pensava em Tutti, mas Tutti Brasil também não era tão interessante. Já tinha alguns atores lá no Espírito Santo, que assim me diziam, tinham o nome de Tutti. E eu gostava muito do ator Tato Gabos Mendes. Ele era uma referência pra mim quando era novo. E aí eu falei, ainda tá nativo. É isso. Ainda tá nativa. Sim. Ainda tá nativa. E aí eu escolhi Tato. Só que na época, as pessoas me chamavam de Brasil lá no Espírito Santo. Então o Tato foi mesmo só para registro profissional. Não era nem uma coisa tipo, vai marcar contato, sabe? E aí todo mundo no Espírito Santo me conhece como Brasil. Quando eu saio de lá, vou para Minas, eu levo o Tato Brasil comigo e não mais Jonathan. E aí, desde então, nunca mais ninguém me chamou de Jonathan. Então, quando alguém me chama de Jonathan, eu fico, oi? Como assim, Brasil? Só eu. É muito estranho, mas é tipo assim, é uma pessoa em 1 milhão que vai me chamar de Jonathan, que às vezes no emprego, alguma coisa mais formal. Fora isso, nada mais. Pessoas da família mesmo, né? Pessoas da família. Nem eles. Nem eles me chamam de Jonathan. Ou é Tuti, ou é Tuiu, ou é Tato. Olha isso. Como faz? Olha. Muito bem. Então aí nasce Tato Brasil. Vamos falar dos seus trabalhos nos palcos. São 18 anos de carreira. Então, o que você destaca nesses 18 anos aí? O que é de mais relevante, mais interessante? Como ator, como diretor também. Legal, bacana a pergunta, Anderson. Acho que todo o trabalho que a gente faz com vontade, assim, quando o trabalho tem algum significado pra gente, é difícil a gente falar qual deles se destaca, né? Eu acho que nesses 18 anos de carreira, eu posso dizer que todos eles têm uma grande importância para mim, porque cada um deles foi um momento diferente, dizia algo diferente, mas eu gostaria de destacar alguns. O primeiro espetáculo que eu fiz como profissional, que foi Coro de Cabra e a Promessa, que foi uma comédia, foi dali que eu realmente percebi que
que eu gostaria de continuar nessa carreira de ator. Foi lá no Espírito Santo, na época. E foi uma comédia. Então, para a época, né, que eu fiz, as pessoas se identificaram muito com aquilo que nós estávamos fazendo. Nós, atores, nos identificamos muito também com o espetáculo, por conta da leveza que ele trazia, do lugar de comicidade. E eu acho que ele é bem presente na minha vida até hoje, por ser o primeiro e pelo conjunto da obra, né? Nós tínhamos um diretor muito bacana, temos, né, até hoje, ele é vivo, graças a já, tá no Espírito Santo. Tem um grupo que é muito unido, né? Então, acho que o grupo, com a direção e com o texto, isso casou de uma forma muito incrível. E por ser o primeiro espetáculo nosso como grupo, isso me traz uma marca muito gostosa, assim. Quando eu olho para trás, o que eu vejo é o Coro de Cabra e a Promessa. Uhum. Depois, né, quando eu venho já e saio da faculdade, quando eu já estou mais dentro da academia, um espetáculo que sempre também me chama muito a atenção e enche os meus olhos é o Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Já vi algumas fotos no seu Insta, no seu Face, eu vi fotos. Eu acho que aquele espetáculo, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi o contrário do Coro de Cabra e a Promessa. Foi um espetáculo onde que eu tinha que mudar o registro. Até então eu vinha no registro muito da comicidade, caras e bocas, um corpo muito extra cotidiano, e aí quando eu vou pro Beijo no Asfalto, eu preciso distanciar disso, eu preciso mergulhar em outros universos para dar vida ao Amado Ribeiro na época que eu fiz. Então foi um espetáculo que marcou muito a minha trajetória e eu carrego muitas lembranças incríveis dos dias que eu apresentei. Infelizmente a gente não fez muitas turnês, quer dizer, a gente não fez muitas apresentações, não turnês, mas as poucas que a gente fez em Campinas foram suficientes para deixar marcas também bem, bem profundas, assim, em cada um de nós atores. Acho que esses dois, assim, para marcar um começo e um lugar onde que eu já estava mais dentro da academia, saindo da academia. Acho que foram esses dois trabalhos bem positivos. Ótimo. Ó, tem o Max Mar Reis, entrou aqui. Oi, o Max, Cadu, nosso produtor, tá falando que tá até nome de craque. Foi um dos melhores pontas esquerdas do Fluminense, campeão carioca, campeão brasileiro de 84. Lógico, Cadu Flu sabe tudo de Fluminense. Fluminense é com ele. Carioca. Fala tudo. O problema é que eu sou bem canela dura, viu, pra futebol. Então, ó, só tem só o nome mesmo. Pois é, olha só. Tem a Márcia SB13, entrou aqui. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Demoni 01, que Demoni é esse? Olha lá, hein, Demoni. Acho que é a Mônica, deixa eu ver aqui. É Mônica ou não? Deixa eu ver as pessoas. Falou, eu chamo o quê? Que ela tá falando? Oi, Jonathan. Quem é a Jonathan? É você. Márcia, é sua parente, chamou de Jonathan. É minha aluna. Sua aluna. Minha ex-aluna, na verdade. Minha ex-aluna. Ai. Pio 856. Eu acho que por enquanto é isso. Vamos Legal, lá. seja bem-vindo, pessoal. Como foi a sua transição da atuação para a direção? Mais ou menos você falou disso, né? Como é que começou? Mas a pergunta mais interessante nesse caminho é: você já fez trabalhos só ator, sem ser diretor? E você já fez trabalhos só diretor, sem atuar? E você consegue uma coisa não interferir na outra? Quando você é ator, você consegue não dar pitaco, deixar o diretor trabalhar, ou você quer interferir? E quando você é diretor, você consegue se colocar no lugar do ator e ver que ou você é aquele tirano? Fala aí pra mim. Vamos lá. Os alunos estão aí, ó. Depois vocês entregam os podres. Meu Deus, olha os alunos aí pra dizer se eu sou um bom ator, um bom diretor, né? Vamos lá. Bom, falar um pouco da minha trajetória como ator, né? Para depois a gente dividir certinho, porque eu já fui as duas coisas em cena. Eu fui diretor e fui ator também. Então, a minha trajetória ela é marcada mais no campo da atuação. Eu faço mais direção em Minas Gerais, quando eu estava lá, né, em São João del Rei, por conta de uma companhia que a gente criou.
E por conta da confiança dos meus pares, né, eu acabei que assumi a direção dos espetáculos que nós estávamos montando na época. E a companhia não era grande, era pequena, então, ao mesmo tempo que eu precisava ficar de fora, eu também tinha que atuar, né? Porque os espetáculos que a gente escolhia, geralmente era para ter os atores, era para ter mais atores do que a nossa companhia tinha. Nesse momento que eu fiz essa atuação e essa direção, eu conseguia distinguir quando eu estava em cena como ator e quando eu tinha que estar dentro da cena como diretor. Era difícil, eu vou confessar para você, era difícil porque foi a minha primeira direção, na verdade, na época. Então foi um grande desafio para mim atuar e dirigir ao mesmo tempo. Uhum. Só que como eu já vinha de algumas peças, e os diretores, né, as formas que esses diretores me tratavam e tratavam a companhia onde eu fazia parte, eu me espelhei nessas pessoas. Então eu já tinha uma ideia de como dirigir a partir desse espelho dos meus ex-diretores, lá do Espírito Santo e também de Minas Gerais. Então eu fiz 2 espetáculos, que a gente percorreu vários lugares, vários festivais aí em Minas Gerais. Não sei se na época você já estava como jurado, em algum deles que eu participei. Eu participei com você, inclusive um ano antes, como jurado. Né? Como jurado, eu fui. Você foi com Os Mendigos e o Pato do Imperador, é esse mesmo o nome da peça, né? Isso. E eu estava no júri era comédia? Era comédia? Era comédia. Isso. Aí eu estava no júri e você estava atuando. Atuando e dirigindo. Atuando e dirigindo. Isso. Com esse espetáculo, a gente foi para Juiz de Fora, a gente foi para o Nepopó, a gente foi para como que é? Ai meu Deus, esqueci o nome agora. Alfenas. Você veio Lafayette. A gente foi para um outro, para como que é o nome das estátuas do Aleijadinho, que tem uma cidade Congonhas, Festival de Congonhas. A gente foi para onde mais? Varginha. A gente rodou bastante com aquele espetáculo, eu dirigindo e eu atuando. Uhum. Então, para mim, a experiência foi incrível naquele momento, assim, porque eu estava me descobrindo como um ator de dentro da cena dirige. Então, eu me considerava mais um ator dirigindo do que propriamente dito um diretor, né? Aí depois a gente fez Os Saltimbancos, foi um projeto para a escola, eu também atuava e também dirigia. Então, esses 2 momentos, assim, específicos, foi o momento que eu estava dentro da cena dirigindo e foi 2 grandes desafios que eu acho que eu consegui dar conta dentro daquela proposta que a gente se colocou a fazer. Depois eu fui para o Espírito Santo e aí eu tive uma visão diferente, que eu fui co-diretor de um espetáculo da trupe a qual eu participava, mas eu já não fazia mais parte, né, porque estava aqui em Campinas. Então eu dirigi, né, co-dirigi esse espetáculo e ao mesmo tempo fiz uma preparação corporal. E ali também foi um desafio muito grande. Primeiro, eu estava dirigindo meus colegas de palco. Então eu estava de fora, não estava de dentro, mas tinha uma relação de amizade antes da direção, né? Antes da co-direção. Então isso mudou o olhar, né? Eu já não podia mais ter aquele olhar de amigo que olhou alguma coisa que não está tão interessante e deixar passar batido por conta da amizade, por conta de não afetar a pessoa, porque a gente é ator e a gente sabe que ouvir certas coisas a gente não gosta, né? Eu não sou esse ator que chega e fala para as pessoas, isso não é tão interessante. Eu prefiro que a pessoa se reconheça dentro da cena e se perceba se está ou não está rolando aquilo para ela, se está fazendo sentido para ela e para aquilo que ela está se propondo a fazer. Nessa época eu não sabia muito ainda, né, como que era essa direção de fora, fazendo preparação corporal e ao mesmo tempo sendo amigo dessas pessoas. Então ali foi um momento também muito desafiador, mas muito gostoso, porque o resultado depois foi um resultado muito incrível. O espetáculo rodou o Espírito Santo, foi para Minas Gerais. Foi Coro de Cabra e Promessa numa outra roupagem que a gente fez. Então foi um espetáculo que eu tinha participado como ator. Então foi uma loucura, assim. E aí depois, dentro do formato pedagógico, eu começo a dirigir os meus alunos. Sim. Então aí no Espírito Santo e aqui também, né, em São Paulo, eu começo agora a fazer as direções
com um olhar muito pedagógico, que é uma outra visão, é um outro ponto de vista diferente do ator dentro de cena dirigindo, é o ator que é amigo da galera, que já fez parte daquela galera e hoje está dirigindo e fazendo a preparação corporal. Hoje um olhar muito pedagógico, é o olhar do como, né? Eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou ali compartilhando os conhecimentos, o como fazer, e não somente dizer se isso funciona ou não funciona, né? E aí eu me vejo nesse lugar hoje em dia, né? Eu estou mais nesse lugar da direção. É mais distanciado, né? Bem mais distanciado. Bem mais distanciado e um olhar muito mais cuidadoso, né? Porque você está formando pessoas, você está formando indivíduos que depois irão replicar a sua direção também, né? Então, eles, em certa medida, você vai ser um pouco do espelho que essas pessoas vão usar, né, para se ver daqui a pouco, né? Referência, eu acho que a formação é isso. Porque a formação tem muito disso, né? A referência, a base. Você levar a carreira para frente, você sempre vai lembrar com quem você aprendeu a fazer teatro. Sempre vai lembrar. Eu lembro sempre com quem eu comecei, né? Então, é inevitável. Você carrega isso com você, né? Sim. Mas o que não ficou assim, muito claro ainda, por exemplo, você já foi só ator, né? Só dirigido, já foi. E aí, sim, nesse momento... Fui as três coisas, né? Fui só ator, fui ator e diretor, e hoje estou diretor dentro daquilo que eu consigo, dentro das propostas pedagógicas, né? Enquanto professor do Senac, né? Isso. E enquanto você é diretor, isso, voltando à pergunta que eu tinha feito, você consegue olhar para o ator e se imaginar no lugar dele, né? Ou ver quais são as dificuldades que o ator está tendo, ou não? Como é que é isso? Sim, eu até esqueci de responder. Fui tão prolixo que acabei esquecendo da pergunta, mas legal. Sim, hoje em dia, acho que depois dessas experiências, eu consigo ter um olhar muito mais humanizado. Não que eu não tinha, eu acho que eu sou uma pessoa que consigo ter esse carinho pelas pessoas que eu estou trabalhando. Hoje em dia, eu consigo ter esse olhar ainda mais aguçado. Eu entendo as dificuldades do ator e da atriz, eu entendo quando ela está com dificuldade de criar, ele está com dificuldade de criar alguma coisa, quando está com dificuldade de voz, de corpo. E eu também tento me colocar, né, no lugar do diretor nesse momento, que quando eu estou, né, na cena. Eu tive algumas oportunidades depois de ser diretor, de estar na cena, então eu sempre tinha esse cuidado também de entender qual que era o pedido do diretor para mim. Que não era um simples pedido, só faça por fazer. Tinha algum propósito ali por trás. Então, acho que hoje essas experiências, elas me proporcionam esse lugar de eu ter o cuidado de pensar o ator, né, enquanto ali o fazedor do seu processo artístico, e o diretor enquanto mediador do processo do outro, né? Então, acho que hoje eu consigo distanciar os dois processos, são coisas diferentes, mas que em algum momento se casam. Okay. Não sei se ficou claro. Ficou, melhorou. Deixa eu Ótimo. Thaís Caroline se juntou a nós. Nossa, Thaís, maravilhosa, amo de paixão. Joyce Kim, TX. Maravilhosa também, só que eu tô pensando aqui de Birigui. Eduardo Ítalo. Desculpa. O Eduardo Ítalo. Eduardo, deve ser Eduardo, né? Mas o Insta dele é Eduardo Ítalo. Se juntou a nós. E tem até uma loja aqui, Magazine 10 Mais, se juntou a nós aqui, ó. Olha que chique, vamos fazer uma propaganda para ganhar uma promoção. Quem sabe não ganhamos um desconto? Ganhamos alguma coisa no Magazine 10 Mais. Olha que maravilha. Olha, compre no Magazine 10 Mais. Entre no site aqueles, né? Bom, tem mais pergunta aqui para você. Essa aqui também vai dar o que falar, que é... Opa. Falando do dia de hoje, do Dia do Trabalho, a gente preparou essa pauta especial, já que você forma também atores. Quais são os maiores desafios da carreira de ator ou diretor teatral? Nossa,
são muitos desafios, né? Principalmente nos dias de hoje, nós estamos vivenciando algo inédito nas vidas de cada um de nós, né? Nas nossas vidas. É algo muito diferente de tudo aquilo que a gente já tenha experimentado, né? Nesses últimos 100 anos. E por conta disso, os desafios eles aumentaram. Se antes fazer teatro, ser ator, ter formação ou não, né, já era um desafio para todos nós, hoje, com o advento da pandemia, esses desafios aumentaram. Mas eu acho que se eu pudesse pontuar assim, os principais, fazendo uma junção tanto no momento presencial que nós estávamos, né, no teatro tradicional e para o teatro de hoje, que a gente entende como teatro online, o grande desafio é você encontrar um trabalho que te remunere, né? As pessoas reconhecerem a sua profissão como ator e como atriz e falar, olha, você merece receber um salário dentro da sua categoria. E, ao mesmo tempo, você se reconhecer naquele trabalho e que ele, de certa medida, faça sentido para você. Acho que esse é o grande desafio. Seja ele naquilo que a gente conhecia como teatro tradicional e agora nesse teatro online. Porque as pessoas acham, né? E aí a gente está nesse primeiro de maio, Dia do Trabalhador, as pessoas esquecem que nós, atores e atrizes, também somos profissionais, temos registro, né? Como uma categoria profissional. E na maioria das vezes elas nos convidam, né, para fazer trabalhos e esses trabalhos não são remunerados, como se nós não tivéssemos, né, o nosso aluguel para pagar, o nosso leite para tomar, o nosso feijão e arroz de todos os dias. É um trabalho. Eu acho que desafio. É um trabalho. Assim, porque é diferente. Eu acho que você também reconhece isso, porque até o FACE, por exemplo, é um exemplo de festival do interior, né, é muito conhecido, e que reúne os grupos amadores do estado todo, de Minas Gerais, né? Então, a importância do teatro amador para depois formar os profissionais, né? Também, porque muitos não vão para a escola técnica, né? Vão fazer teatro amador para depois fazer, se profissionalizar, tirar DRT, essa coisa toda, né? Então, quando você está no teatro amador, grupo amador, você está naquela relação, cada um dá o que tem, vai vender rifa, vai fazer festa para fazer a peça, não é? Aquela coisa do sacrifício, levantar recursos, levantar recursos, exatamente. Então, quando você passa muito tempo ali no teatro amador, você custa a receber um cachezinho que seja, porque você está doando seu tempo e tudo mais. Aí quando você migra, né, pro profissional, para alguma coisa parecida com o profissional e recebe seu primeiro cachê, que vai ser o quê? R$100, que seja, você já vibra muito. Nossa, vou colocar na parede, eu nunca ganhei nada. Né? Já tem toda essa história. E o primeiro cachê ninguém esquece, viu? O primeiro cachê ele é simbólico, mas ele é aquele lugar que você reconhece o poder do seu suor, né? E eu acho que é isso. Acho que o grande desafio nosso é fazer com que as pessoas entendam o que é teatro, para que serve o teatro e a importância do teatro na sociedade, independente de que formato que ele é. Acho que só assim as pessoas saberão valorizar e aí, quando pedir algum trabalho pra gente, elas saberão o valor que a gente merece, né, por conta desse trabalho que é tão importante e necessário nos dias de hoje e em todo momento da história da humanidade. Vou fazer uma pergunta do Cadu aqui, ó. Tá perguntando para você o que é mais difícil, atuar ou dirigir? Nossa, Cadu, é bem relativo, né, essa pergunta, porque assim, tem vários fatores que vão nos permitir dizer qual que é o melhor lugar aí, o melhor lugar da facilidade, né, e qual o pior lugar da dificuldade. Eu acho que assim, no lugar do ator, é difícil quando você pega um diretor que não entende o seu processo e quando você não está bem com aquele trabalho. Então, acho que ali tem um grande desafio e ali é bem ruim de você estar se encontrando naquele lugar. E de diretor é quando você pega uma galera que não está nem aí, você precisa entregar esse material
E aí você precisa, porque tem um tempo, né, ali, tem um cronograma e as pessoas não estão ajudando, não estão entregando material. Você precisa ali fazer as amarrações devidas. Então eu acho que depende muito das pessoas que estão com você, tanto no campo da direção quanto no campo da atuação, porque o teatro ele se faz no coletivo, né? Então esse coletivo precisa estar muito afinado, porque uma vez afinados, as duas partes elas vão conseguir lidar com qualquer situação, né, qualquer percalço que venha acontecer. Agora, o contrário, quando não há uma química entre direção, processo, acho que os dois lugares é muito ruim. Tanto como ator como diretor, é extremamente ruim você trabalhar com algo que não faz sentido para você e que é mais dificultoso do que saboroso em fazer, sabe? Então, acho que eu não consigo dizer para você qual dos dois que é pior, assim, ou que é melhor. Depende da situação, né? Depende da situação. Deixa eu só ver aqui mais alguém. Espero ter respondido aí, Cadu. Marcos Saleme entrou aqui, ator, né? Aí, Marcos, seja bem-vindo. Bailarino também, se Ayana. está pensando. Ayana Vepinho. Vamos lá. Seja bem-vinda. Nos fala agora um pouco da sua experiência com audiovisual. Curtas, TV, cinema, clipe, musical, o que mais você já fez na vida? Bom, a gente, né, como ator e como atriz, a gente vai mandando flecha para tudo quanto é lado, né? Que aparecer e a gente conseguir ali ter uma experiência razoavelmente satisfatória pra gente, a gente tá enfrentando. Então, esses 18 anos de carreira, eu tive a oportunidade de participar também de algumas coisas no audiovisual. Então, quando eu estava em São João del Rei, fiz alguns curtas. Quando eu estava na capital, aqui em São Paulo, eu fiz alguns clipes também. Participei de alguns curtas de faculdade, né? Porque como aqui tem muita faculdade de audiovisual, vira e mexe tem pessoas pedindo para você fazer teste, fazer uma participação em curta, porque também é uma forma da gente ter portfólio, né? Então eu fiz algumas coisas nesse sentido, pensando nas minhas experiências, porque depois isso poderia contar. Então eu sempre fiz coisinhas nesse sentido, né? Não inferiorizando a coisinha, mas sim pensando em trabalhos que eram de curta duração. E aí um trabalho mais relevante que eu tenho, assim, que eu posso dizer foi uma experiência um pouco maior, que foi em 2019, uma participação que eu fiz na série, na verdade, Segunda Chamada da Rede Globo. Ah, sim. Então acho que ali foi um processo muito legal. Acho que antes, né, de chegar lá, né, acho que assim, a trajetória até chegar para gravar, ela conta muito mais do que o tanto de tempo que a gente está no ar, né? Então, por conta do processo, pensando o momento que eu fui para o Projac fazer os testes, fiquei esperando, 3 anos depois fui chamado. Todo esse processo, ele me dá o lugar de eu dizer que esse foi um trabalho potente no audiovisual e que foi uma experiência incrível por conta de tudo que eu passei para chegar lá. Quando eu pensei que não ia rolar, aconteceu e eu fui. Uma série muito, muito elogiada, né? Muito bem feita, bem acabada, com um elenco maravilhoso, né? Não ia voltar para uma segunda temporada, acho que nem vai por causa da pandemia. Não sei. Eles tiveram que parar, mas estão voltando aos poucos e aí provavelmente, acho que o ano que vem, ou final do ano, deve rolar a segunda temporada. E assim, vi com muita expectativa, gostando muito, até porque fala do meu segundo universo de professor, né? Além de ator, também sou professor, mas professor de adultos, né? De EJA também, como aparece na série. Então é muito meu universo, escola pública e dar aula para adulto. Muito aqui. E é muito real, né? O que eles trazem ali, as histórias, elas são um reflexo da nossa sociedade, né?
Desde o cara do gueto até o professor dentro da sala de aula que não é respeitado, que não é prestigiado. Então, por isso que acho que a série fez tanto sucesso. É porque ela é o nosso reflexo, né? Sim, sim, com certeza. Temos Geraldo Lucchesi aqui que se juntou a nós também, só para não esquecer. Geraldo Lucchesi. E agora vamos falar um pouco, olha só, mais relembrando ainda essa questão do trabalho, né? Trabalho de ator, você é professor de um curso técnico, né? Então, como é que você encara a importância da formação do artista? E aí, a formação do artista, até meio que passei na pergunta que eu falei, né? Que muita gente não tem a oportunidade do curso técnico ou da faculdade e passa pelo teatro amador antes de se profissionalizar. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Faz diferença se o artista opta por cursos livres, cursos técnicos, curso superior, ou vem do teatro amador e vai para a profissionalização? Tem diferença? Como é que é isso? Legal a pergunta e bem difícil. A gente poderia ficar uma live toda só falando sobre tudo isso. Porque assim, no imaginário das pessoas, né, no imaginário coletivo, o teatro ele se dá de qualquer forma. Então eu pego um texto, começo a falar esse texto, eu já estou fazendo teatro. E tudo bem. Segundo os grandes mestres teatrais, para que exista o teatro, basta alguém fazer alguma coisa e ter alguma outra pessoa assistindo e já é teatro, né? Então, partindo dessa premissa, as pessoas entendem que estudar é um lugar meio que nebuloso, não precisa, porque esse teatro se faz de forma amadora, né? Às vezes o amador aí chega a ser uma forma pejorativa, mas não é, né? Então, as pessoas acabam que não têm tanto interesse em estudar teatro, que é uma pena, na verdade. Por quê? Porque o conhecimento ele só agrega, né? Então, se você já tem o desejo de fazer teatro, já faz o teatro de uma forma espontânea, na escola, um grupo, final de semana, está querendo continuar nessa carreira, eu diria para você, se você tiver a oportunidade de fazer, sim, seja um curso livre, um curso profissionalizante, né? Um curso técnico ou até mesmo uma graduação. Por quê? Lá, né, qualquer um desses cursos, você vai ter a oportunidade de ampliar o seu olhar sobre o que é o teatro, sobre o modo de fazer o teatro. Então, muitas das vezes, a gente, quando não entra em um curso, a gente não busca, né, os estudos, a gente se fecha para uma linguagem, a gente só acha que aquilo é bom, que o nosso modo de fazer é bom, que o outro não vale a pena. Eu lembro que algumas vezes eu fui para festivais de teatro, já depois da academia, e as pessoas tinham um certo ranço da academia, porque achavam que as pessoas depois, né, saindo da academia, ficam meio que se achando, né, superior às outras. Então as pessoas acabam que acham que a academia não é algo interessante, porque fica muito acadêmico e não rola. Mas eu acho que não, né? Acho que depende muito da pessoa que entra na academia. E bato na tecla que o conhecimento ele só vai agregar. E é claro, depende muito do que você quer. Se você quer ser um ator que sabe fazer e depois quer passar esse saber para frente de uma forma sistematizada, né? Eu diria para você fazer uma graduação, porque aí você vai ter mais leques, né, de possibilidades de atuar no campo pedagógico, né, no campo didático, de dar uma oficina, de você ser um professor no curso técnico ou, quem sabe, também depois ser um professor em uma universidade. Se você só quer fazer algo para ampliar um pouco mais aquilo que você já tem e só mesmo para você sentir o gostinho do que é estudar teatro, conhecer um pouco da história do teatro, conhecer um pouco das relações corpo, voz, espaço, eu diria, faça então um curso livre, que tem menos duração, para você experimentar como que é essa relação do teatro dentro da sala de aula, né? Porque os grupos amadores, né, têm uma relação do fazer somente, é só o fazer, sem um lugar teórico. E a gente sabe que teoria e prática, elas estão unidas, de mãos dadas, né? Então, quem gostaria de pensar, né? O campo da arte, ela favorece
duas coisas. Você pode buscar uma escola para se especializar, não é? Isso tanto vale para artes cênicas, quanto para as artes plásticas, quanto para música, né? Você pode buscar uma escola para se profissionalizar nisso que você já traz consigo de alguma forma, né? Você vai lá, estuda e aperfeiçoa e aprende outras coisas. Mas também, sempre foi, né, no passado, favorecia muito e favorece o autodidatismo, né? Nós temos artistas plásticos que se formaram estudando por conta própria. E hoje, com a internet, né, isso fica até mais fácil, porque tem um monte de aula online aí para você pegar, né? Para pintar, para desenhar, para poder fazer música, para poder pegar técnica de teatro, tem curso de voz, tem tudo quanto é curso, né? As gerações passadas, antes, estou falando lá dos anos 70, 80, uma geração que está, né, antes da própria profissionalização, que se não me engano é 78 que acontece. Isso, anos 70. Então, antes disso, você tinha uma categoria bem dispersa e que estudava autodidaticamente, né? Eram autodidatas mesmo, mas quando a gente está falando autodidata, você tinha que ver o volume de estudo que essa gente tinha. Estou me lembrando mais ou menos de Estênio Garcia, de Paulo Gracindo, e eles falando que eles liam o Stanislavski em inglês, quer dizer, traduziam para o inglês, do russo para o inglês, e eles não tinham tradução em português, tinham que ler em inglês para poder entender. Ou seja, já era uma tradução da tradução, era uma coisa, sabe, uma coisa muito esquisita, mas eles tinham que ter, era o acesso que eles tinham. Mas, e hoje a gente tem Stanislavski traduzido direto do russo, você pode pegar e ler à vontade, você não precisa saber russo, só pegar a tradução lá corretinho e vai, né? Mas, então, eram pessoas que realmente estudavam, não é eu vou ser ator e não, realmente estudavam para poder se formar como grandes. É porque as pessoas acham que o ser ator é como se algo chegasse na gente, incorporasse e pronto, né? E não é, né? É técnica, a gente precisa lembrar que tem técnica. É claro que existe algumas pessoas que elas fazem de forma intuitiva e é maravilhoso quando isso acontece, né? E elas entendem o fazer teatral de uma forma tão intuitiva que talvez academia para elas, ou um curso mais livre, é algo realmente que talvez ela nem precisa passar, né? Como a gente vê um monte de atores e atrizes que nunca passaram pela academia e são maravilhosos. Mas hoje em dia, né, com esse lugar da profissionalização, a gente entende também que o mercado de trabalho ele é mais difícil para uma pessoa que não tem uma academia. Isso, né? Então a academia é uma carta na manga que você vai ter. Porque nem sempre você vai encontrar uma companhia que vai te acolher e vai te dar um salário mensal, por exemplo. Já como academia, você pode atuar, você pode estar, né, docente de algum lugar, de alguma instituição. Para você ir para um teatro profissional, para você ir para o audiovisual, para o cinema mesmo, né, para uma carreira desse tipo, você tem que ter o registro profissional. Não é isso? O famoso DRT, né? O famoso DRT. Você tem que ir atrás disso. E aí você consegue isso. Ou vai num curso técnico, ou vai para um curso superior, ou no máximo você se sindicaliza, né? Vai as normas do sindicato de cada estado tem uma norma, vai lá e se profissionaliza. Mas você não pode hoje ser, né, querer uma carreira profissional sem ter o registro. Isso não é possível mais. Né? Bom, o tempo já está apertado, então vou ter que apressar algumas coisas aqui. Porque eu falo demais. Não, nós falamos demais, somos atores, né? A gente fala demais. A gente tem, acho que 1 hora, né? Depois do Instagram fecha a live, ele mesmo corta. Então a gente tem 1 hora, 1 hora e um pouquinho, às vezes ele dá um pouco a mais, enfim, vamos lá. Vamos fazer a pergunta seguinte: no contexto da pandemia, os artistas de teatro sofreram bastante sem poder trabalhar, até que veio essa reinvenção através da internet, com apresentações do teatro online. Você já citou isso um pouco. Como é que você encara o fenômeno do teatro online? Veio para ficar? Vai ficar depois da pandemia? Como é que vai ser isso? Eu acho que ele vai ser mais um braço do teatro. Assim como a gente vê
várias outras linguagens, que naquele momento de alguma ruptura, elas eram negadas pelos atores e pelos consumidores do teatro, né? Acho que acontece a mesma coisa hoje em dia. Muitas pessoas negam, principalmente as pessoas que tinham o hábito de ir ao teatro, né? E muitos atores e atrizes também negam. E é normal que haja essa negação, até porque foi uma ruptura mesmo. Ninguém esperava que nós íamos mudar, né, para o audiovisual, nesse lugar de... A gente não sabe ainda o que é uma mistura de audiovisual, teatralizado, né? Eu acredito que futuramente as pessoas vão olhar para trás e vão entender que esse é mais uma possibilidade de fazer teatro, mais uma forma de chegar nas pessoas. E nós que estamos hoje vivenciando isso, seremos privilegiados, porque nós estamos construindo isso juntos. Essa história está sendo construída por nós. Então, negar isso também é negar essa oportunidade de construir algo novo e deixar para gerações vindouras. É isso. Bom, me fala, a gente, né, eu e você, assim, nós nos conhecemos no Festival de Artes Cênicas do FACE. Como eu te falei, um ano antes eu estava julgando você, mas um ano depois você estava do meu lado sendo jurado também. Eu, o Roberto, você e o Roberto também está aí na live. Nós três somos jurados da categoria de comédia lá no FACE. Então, rapidamente, você consiga resumir aí qual a importância dos festivais de teatro. Os festivais são celeiros, né, de fomento do teatro, não somente do ator e da atriz, mas também de público. Então, eles são extremamente importantes na nossa vida, tanto nós, artistas, quanto o público de fora. Eles são necessários para que a gente continue se mantendo e também uma forma de provocar os atores a construir alguma coisa, espetáculo novo, como acontece bastante em Minas Gerais, né? Muitos grupos fazem espetáculos direcionados nos festivais. Então, acho que é de importância ímpar. Muito bem. Quais são seus projetos agora? Projetos atuais que você está querendo fazer? Agora, é só um projeto online, mas pode ser também um projeto pós-pandemia. Vai, o que você quer fazer? Por enquanto, eu estou estudando e dando aula nesse momento, então minha vida está bem corriqueira, muito mesmo, sem tempo para quase nada. Então, eu pretendo, segundo semestre, pensar em fazer alguma coisa online. Mas, por enquanto, eu estou bem ocupado nas questões da escola mesmo, estudando e dando aula, né? Muito bem. Projetos só assim. Ó, vou falar umas pessoas que estão aqui, ó, Blob 856... Blob 856. Gil Alves é ator aqui de Juiz de Fora, já trabalhou comigo. Que mais? Deixa eu ver aqui. Você acredita que o teatro presencial, como era, vai voltar a ser igual? Vai voltar a ser o teatro presencial? Eu acho que ele volta. Talvez não tão próximo como a gente gostaria, daqui a 2 anos ou 3 anos, mas ele vai voltar, assim como os outros teatros tem esse lugar de voltar ao seu lugar de origem e depois ele vai se transformando. Eu acho que ele volta, mas com algumas modificações, porque nada, né, permanece intacto do resto das nossas vidas e o teatro não é diferente. Então ele volta como era, mas com algumas possibilidades. Ótimo. Josi Oliveira se juntou a nós. A Sig falou que a live está ótima. Obrigado, Sig. E agora eu vou fazer a segunda parte do nosso programa, que é aquele, né, bate e volta. Você tem que falar um nome, uma coisa que vem na sua mente e responde o quadro na ponta da língua. Bom. Roda a vinheta. Vamos lá, um mestre do teatro. José Celso Martinez, eu acho que esse é o nome. Tá vivo aí fazendo um monte de coisa, eu acho que ele é um grande mestre. Bom. Uma atriz? Ruth de Souza, que é uma pessoa que foi tão apagada, muitas pessoas quase não conhecem o trabalho dela, mas ela foi uma grande dama do teatro, muito importante para todos nós. Um ator? Um ator, eu gosto muito desse ator, eu acho que não é do teatro, mas é o Charlie Chaplin. Eu acho que ele acaba que é o guarda-chuva dos atores, sabe? Ele tá acima, assim, de teatro, do audiovisual. Eu acho que ele é um cara
e soube fazer aquilo que ele se propôs no tempo dele. Acho que ele é incrível. Incrível mesmo. Um dramaturgo. Dramaturgo, um dos meus mestres, Rodrigo Paolo. É um cara que escreve com uma delicadeza, com um coração e sabe do que está escrevendo e para quem está escrevendo. Um diretor? Diretor, um queridíssimo Mário Santana, que já não está mais entre nós, mas que tinha também uma potência incrível e um cuidado enorme com aquilo que fazia. Infelizmente, 2018 nos tirou ele, mas ele continua nos nossos corações e no trabalho que ele deixou aí como seu grande legado. Uma peça? O Beijo no Asfalto, como eu dizia, acho que essa é uma peça que eu gosto muito, independente de ter feito ou não, é um espetáculo que eu sempre tive um carinho muito grande. Fazer teatro no Brasil é? Se reinventar a todo momento. O que é arte? Arte é tudo aquilo que a gente se propõe a fazer de uma forma proposital para tocar alguém, para afetar alguém. O que não é arte? Bom, o que não é arte é tudo aquilo que a gente se propõe a fazer de uma forma propositiva, no sentido de afetar alguém, mas não afeta. Não atingiu o objetivo, não chegou lá. Isso aí. Muito bem. Última parte da nossa live é sua. Você Ai, meu Deus. tem uns minutinhos aí para poder dar sua mensagem, falar alguma coisa, uma poesia, um texto, e também dar o seu recado, falar das suas redes sociais. Termine como você quiser. Show! Vou falar rapidinho um texto, né? Que é um texto que eu sempre carrego. Um texto não, é um parágrafo que eu carrego pra vida, assim. Em todos os lugares que eu estou, ou tenho a oportunidade, como hoje eu falo, nas minhas aulas também falo, que é sobre a experiência. O texto, né, que eu vou citar aqui é o Nota sobre a Experiência, o Saber da Experiência, de Jorge La Rosa Bom Dia, que é um cara incrível da pedagogia. E ele diz o seguinte: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passa muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Para os dias pandêmicos, a gente precisa dessa reflexão. O que está nos acontecendo, quais são as nossas experiências, o que está nos tocando e como que a gente tem essa consciência de como o tempo está passando e as coisas estão passando e as experiências também estão passando. Então, acho que a gente precisa entender esse momento e buscar e compreender as experiências que estão contidas nele. Quero desde já agradecer, né, ao Anderson e ao Cadu por essa oportunidade, por estar aqui falando esse tanto de coisa. Espero que tenha feito sentido para as pessoas, espero que de alguma forma tenha tocado as pessoas. Eu estou aqui no Tato Brasil, né? Minha rede social Tato Brasil Ator, no Facebook também a mesma coisa. Atualmente estou morando em Araçatuba, sou docente do SENAC, tanto aqui em Araçatuba quanto também na capital, então eu dou aula em 2 lugares, por conta da internet. Hoje ela nos dá essa oportunidade, né, de estarmos em mais de um lugar. E é isso, as pessoas que gostam de teatro, continuem consumindo teatro. As pessoas que gostam de fazer teatro, continuem fazendo teatro, porque teatro é resistência, teatro é político, teatro é construção de novos mundos e de novos pensamentos. Então, que a gente construa esses novos pensamentos, esses novos mundos juntos. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Márcia Mello, minha amiga atriz, está aqui mandando beijinhos na live. O Cadu falou algumas coisas. O Kleber Tolini foi um ator de São Paulo que nós já entrevistamos aqui no Arte Tudo. Já foi entrevistado. Prazer, Kleber, seja bem-vindo. DiCaprio não deve ser o Leonardo, mas está aqui também. É um maravilhoso que nem o Leonardo DiCaprio. Incrível, lá do Espírito Santo, desde tá aqui. Vanderlei, esse é o padre Vanderlei da Paixão de Cristo aqui de Juiz de Fora. Bem-vindo. Olha, abençoando tudo aqui, então, hein? Isso, parabéns, sábias palavras. Ele falou, padre Vanderlei, parabéns, sábias palavras. Obrigado, querido. Bem.
Janaína Braga Garcia, live maravilhosa, parabéns a vocês. Muita gente adorando aqui. Show, de capa mandou coraçõezinhos. Anderson, tá. O Cadu mandando eu salvar a live, é ótimo aqui no finalzinho. Tá bom, vou salvar. A live vai ficar salva disponível no Instagram e também no YouTube, no canal do Arte Tudo no YouTube. O Cadu vai preparar uma edição para colocar lá. Hoje já vai estar no Instagram e amanhã provavelmente vai estar no YouTube também. E para avisar vocês, antes de encerrar a live, que dia 10 é a próxima live do canal Arte Tudo, é com o Cadu, e o Cadu vai entrevistar o crítico teatral Gilberto Bartolo, tá? Só para não esquecer, do Rio, ele é do Rio, né? É do Rio, né, Cadu? Se não tiver nome besteira, é Rio ou São Paulo? Uma coisa assim, né? Gilberto Bartolo vai estar aí falando de teatro, e vai ser uma segunda-feira, 10 de junho, 19 horas. Espero que todos possam vir assistir também. Obrigado, Tato, pela presença, pela disponibilidade. Eu vou estar com vocês agora só dia 15 de junho com Márcia Falabella, que é atriz de Juiz de Fora, comemorando 35 anos de carreira. Tá bom? Então, dia 15. Obrigado. Qual o pior Falabella terminava no video show? Assim? Obrigado, pessoal. Beijo no coração. Se cuidem, fiquem em casa se precisar. Se quiser. Tá bom. Tchau, gente. Obrigado.